O livro que nós vamos indicar essa noite também, amados, é o livro do reverendo Rick Renner, Diga Sim, amém? É sobre obedecer o chamado de Deus. Nesse livro ele conta um pouco da trajetória dele. Ele é um americano que obedeceu a voz do Senhor e se mudou para a antiga União Soviética. Hoje ele tem uma igreja gigantesca em Moscou, ele faz um trabalho maravilhoso, é um mestre na palavra de Deus, um mestre no grego. Então, aqui ele conta um pouco, ele te incentiva você também a dizer sim para o chamado de Deus. Então, esse livro, essa noite, está com 20% de desconto. Então, se você puder passar na livraria, só tem 2 exemplares ou 3. Então, aproveita, corre lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você trouxe a tua Bíblia? Vamos orar antes. Kleber, esse aqui é o microfone que o pastor Marcos usa, né? Eu estou percebendo, tá? Brincando. Não ia poder perder a piada. Faz 6 meses que eu estou esperando essa piada, irmãos. Ele laciou o microfone, irmãos, então... Perdão, irmãos, eu não ia poder, né? Estou tanto tempo esperando, né? Guarda um reserva, deixa um pastor Marcos e outro. Aleluia, glória a Deus. Pode abaixar a sua cabeça, pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Senhor Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração, que ela seja uma palavra frutífera, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. Pai, que não seja apenas uma boa mensagem que se escute no domingo à noite e não se torne realidade durante a semana. Mas, Pai, a Tua intenção é que todo homem seja salvo e chegue no pleno conhecimento da verdade. Pai, nós escutando a Tua palavra, as Tuas verdades, nós iremos crescer à maturidade que o Senhor deseja. Muito obrigado, Pai, que não seremos, Pai, apenas ouvintes. Mas, Pai, essas verdades chegarão no nosso coração e nós frutificaremos a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Você trouxe a tua Bíblia? Amém. Hoje é tudo digital, hoje todo mundo trouxe, né? Ninguém mais tem desculpa. Você pode abrir comigo, amados, Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler vários versículos essa noite, mas nós vamos começar por esse texto. Nós vamos ler do 38 ao 48. Sabe, amados, nas últimas 3 semanas, o pastor Marcos Honório pregou uma série chamada Renovação da Mente, né? E se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, está no canal da nossa igreja no YouTube. E ele veio nos ensinando nessas últimas 3 semanas acerca de quão importante é ter um pensamento equilibrado pela palavra, né? Quando a gente fala em renovação da mente, não pense que você vai encontrar só uma mensagem lá de pensamento positivo. Amém, irmãos? Pelo contrário, ele nos expôs as escrituras para nós e nós aprendemos esses 3 últimos domingos a importância de entender, irmãos, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. Amém? Muito mais do que transformar a sua situação, o seu casamento, a sua conta bancária, o seu trabalho, Deus quer transformar você. Amém, irmãos? Isso talvez não seja tão popular, né? Porque a gente está querendo vir mais para a igreja para resolver os problemas. Mas se você entender que Deus vai te transformar, você vai resolver todos os seus problemas. Amém? A ideia de Deus, irmãos, é tirar você de uma condição de pecado. Isso Ele já fez e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso está em Colossenses. Então, a salvação, nós recebemos ela no momento que nós aceitamos Jesus. Amém? Nós temos lá o ladrão da cruz que aceitou Jesus na hora, reconheceu Jesus, Jesus falou, hoje mesmo você vai estar. Mas como isso não acontece com a gente, não é instantâneo aceitar Jesus e ir para o céu, existe um processo pelo qual nós passamos. E esse processo é que você fique parecido com Jesus. Amém, irmãos? Não só em poder, né? A gente gosta muito de pensar em ser parecido com Jesus, em fazer obras maiores do que a dele. Né? Pô, se Jesus ressuscitou 3, então eu quero ressuscitar 4. Né? Se Jesus curou... É muito legal a gente ser parecido com Jesus nos milagres, amém, irmãos? Mas nós precisamos ser parecidos com Jesus no caráter também. Nos frutos, no amor. Sabe, amados? É isso que vai fazer com que as pessoas aceitem a sua pregação. Ah, e os milagres não são bons? São maravilhosos, irmãos. O povo que mais viu milagre foi o povo do deserto. Ficou tudo lá. Se milagre fosse suficiente para transformar a vida, tinha todo mundo ser salvo. Então, milagre, irmãos, eu gosto de dizer que é como se fossem os fogos de artifício de Deus para chamar a sua atenção. Mas o que vai fazer a sua caminhada é uma vida transformada pela palavra. Amém? Isso é o que vai mudar a sua vida. Isso que vai mudar a forma com que as pessoas te veem, a forma como você apresenta Jesus. Amém? Então, e nesse Sermão do Monte, amados, eu gosto muito de uma pregação que o Simon Potter fala, que nós devemos nos atentar às letras vermelhas da Bíblia.
Eu não sei se no teu celular a sua letra das falas de Jesus é vermelha, mas muita Bíblia, as antigas de papel é muito assim. O que são as letras vermelhas? São as palavras de Jesus. Então Jesus está aqui no Sermão do Monte, quebrando vários bezerros de ouro. Ele se senta com seus discípulos e ele começa a ensinar várias coisas nesse Sermão do Monte. É o sermão mais famoso de Jesus. Ele senta e prega por bastante tempo. E o final do Sermão do Monte, irmãos, como se fosse um monte, é o cume do monte, é a ponta, é onde ele chega no ápice do ensinamento dele. Então eu vou ler e depois a gente vai tratar um pouco disso. Mateus capítulo 5, versículo 38 diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons e faz chover tanto sobre justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos ou publicanos fazem o mesmo. Se vocês cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Amados, nesse Sermão do Monte é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente entender para quem Jesus está falando e que época que Jesus está falando. Para que a gente não tire um texto do contexto, mas para que a gente possa entender e aplicar na nossa vida. Jesus é o Messias tão esperado de Israel, Ele foi profetizado por 4.000 anos. Isaías, Moisés, todos falaram acerca de um homem que viria. E nós precisamos entender, irmãos, que Israel vivia no Oriente Médio cercado por vez ou outra por guerras. Você vai vendo a Bíblia, o tempo todo que você está lendo a Bíblia, você percebe batalhas e mais batalhas. Então, o tempo todo Israel esperava que chegasse um Messias guerreiro, um Messias que fosse libertar Israel do jugo dos romanos, como foi Davi, um grande rei, como foi Salomão, um grande rei, um grande guerreiro que pudesse libertar Israel e estabelecer o reino de Israel de uma forma que ela nunca mais viveria, de uma forma que eles nunca tinham visto. Ou seja, eles queriam alguém que viesse num cavalo com uma espada e aniquilasse todo o mal. A boa notícia, irmãos, que esse Jesus vai chegar, mas é para acabar com o mal de toda vez no nosso reino milenário. Mas quando esse Jesus chega, irmãos, ele chega um Jesus ensinando tudo que o cara não queria ouvir. Para nós, irmãos, e a gente vai falar um pouco sobre amar o inimigo essa noite, talvez seja difícil a gente conseguir conceber a ideia do inimigo como nação, como eles tinham ali. Talvez quando a gente pensa em um inimigo, a gente pensa em um colega de trabalho, um marido, um ex-marido, uma ex-mulher, A gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Mas Jesus está falando com toda uma nação que era oprimida por Roma. Então Roma foi o maior império que já existiu, eles tomaram várias cidades. E Roma deixava as pessoas terem a vida deles, cultuar do jeito que eles queriam, eles não obrigavam as pessoas a adorar os deuses deles, deixavam seguir desde que eles pagassem impostos. E se eles criassem algum problema, Roma sempre deixava um batalhão muito próximo das cidades. Quando causava problema, eles invadiam e matavam todo mundo. Foi o que aconteceu também com Jerusalém. 70 anos depois da morte de Cristo, Roma invadiu e matou muitos judeus. Então, isso acontecia geralmente. Então, Jesus está falando para um povo que está sendo explorado todo o tempo. Um povo que estava esperando um Messias libertador, um Messias que fosse guerrear. De repente, Jesus vira para aquele cara e fala assim: está vendo aquele romano? A hora que ele dá um tapa na cara, você vira outra. Sabe aquele cara que vai tomar a sua capa? Você dá também a outra. É mais ou menos o seguinte: alguém vem e rouba o seu tênis. Eu cresci no interior de São Paulo, era muito comum o cara roubar tênis lá. Ninguém comprava muito tênis de marca, porque teve uma fase que eles roubavam muito tênis. Roubou o seu tênis, você tira a camiseta e fala para o cara: leva também. Vocês conseguem imaginar que mensagem é essa, irmãos? Caindo no ouvido de um povo judeu? Aquilo para eles era agoniante, irmãos, porque eles queriam que Jesus pegasse a espada e matasse os romanos, e não desse a outra face para os romanos. Mas Jesus, ele olha para esse público que está ouvindo, e ele fala o seguinte: olha, se dá bem só com quem gosta de você, não tem mérito nenhum. Não tem nenhum mérito. Sabe por quê? Aí ele vai e fala o seguinte: olha, os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos, irmãos? Os publicanos eram judeus vendidos para os romanos.
eram os cobradores de impostos. Era a pior raça que existe. Você vê Jesus falando muito sobre os publicanos. O publicano era alguém que se vendia para Israel, era mais ou menos alguém da comunidade que sabia quem tinha dinheiro, quem comprava, quem vendia, falava, olha, o Marcos Honório pode ir lá na casa dele que ele tem, vou cobrar imposto dele. E ele pegava, além de cobrar aquilo que Roma pegava, ele cobrava um pouco mais. Zaqueu fez muito isso. Né? Zaqueu, quando ele encontra com Jesus, ele fala, olha, se eu dei algum prejuízo a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que Zaqueu teve aquela consciência, irmãos? Porque Zaqueu teve um encontro com o autor da vida e teve a sua vida transformada. Então, o que Jesus está propondo para esses judeus não é uma maneira melhor de viver, mas é uma forma completamente de viver. E a proposta de Jesus para nós nos dias de hoje também não mudou, irmãos. Continua sendo uma forma completamente diferente de viver. Se você tem que orar para aquele que te persegue, você tem que orar para aquele que te, talvez, fala mal de você. E Jesus fala assim, olha, até os pecadores gentios, até a pior raça que existe, consegue fazer isso. Sabe, eu falei que eu cresci no interior de São Paulo, e eu passava muito final de semana, eu ia visitar muito um tio meu que mora em Pindamonhangaba, eu morava em Taubaté, e na estrada entre Taubaté e Pindamonhangaba tem muitos e muitos presídios, né? Muitos presídios famosos, o mundo vai preso, eles ficam ali naqueles presídios de Taubaté e de Tremembé. Sabe, amados, não teve nenhum domingo de manhã que eu não passei que não tivesse uma fila de mães para visitar um presidiário. E você sabe que quando esse presidiário chega, quando essa mãe chega lá, ele com certeza faz uma festa, abraça, beija e diz que ama. Então o que Jesus está dizendo para a gente, olha, ele fala, olha, abraçar e beijar a sua mãe, dizer que ela é gente boa, até o cara que está ali dentro do presídio consegue fazer. O que eu estou chamando vocês é para viver uma vida completamente diferente. Amados, e isso não pode, vamos ver se eu consigo me expressar bem, isso não pode ser apenas uma mensagem de um domingo. Amados, o evangelho não pode ser mais uma coisa que você coloca na sua agenda. Nós precisamos entender que os dias são maus. Você sabe como a gente percebe que o evangelho é mais uma coisa na vida das pessoas? Entra na internet e em redes sociais. Alguém discorda do meu modo de pensar, eu já falo que ele é o filho do diabo. É simples assim. Alguém faz alguma coisa que vai contra o meu modo de pensar, que nem talvez seja bíblico, eu estou dizendo, instrumento do cão. Que evangelho é esse, irmãos? Que transformação é essa que Jesus está causando nas nossas vidas? Se Jesus é só uma boa mensagem, irmãos, de domingo de autoajuda, isso vai ter pouco efeito na prática das pessoas que vivem com você. Se você no dia a dia, alguém chega e fala mal de, fulano falou mal de você, e você quer saber o que é para você se defender e para que você possa falar mal do outro também, Jesus é só um acessório do domingo, irmãos. Não faz diferença vir para cá ou ir para uma reunião de autoajuda. Agora, se Jesus de fato é o Senhor da sua vida, e é assim que ele tem que ser, porque é muito bonito, irmãos, a gente chamar ele de Senhor Jesus, mas ele falou o seguinte, por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? A ideia de Jesus, irmãos, é construir um povo que ande sobre a terra, que seja a imagem e a semelhança dele. Que seja um povo tão completamente diferente do que tem por aí, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, cara, eu preciso ir onde você vai, eu preciso ter o que você tem. Essa é a ideia do evangelho, irmãos. Era isso que Deus queria fazer com o povo dele. Deus nunca quis que Israel fosse uma nação que se fechasse em si mesma e vivesse as bênçãos de Deus e tivesse as suas regras morais e suas regras físicas, para que Israel vivesse naquele mundinho fechado. Deus sempre quis que Israel fosse um modelo para as outras nações, para que as outras nações olhassem para Israel e desejassem ter o Deus de Israel. Mas nesse meio do caminho o judeu se perdeu. E é um pouco sobre isso que eu quero falar também essa noite, irmãos. Eu quero pegar uma figura bíblica para mostrar como que é esse processo, irmãos, de amar aquele que nos persegue. Como é esse processo de amar os nossos inimigos e quão difícil é colocar isso em prática. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, amém, amados? Que nos ensina todas as coisas. Né? Eu sempre digo isso, amados, se você estiver magoado com alguém, comece a orar para essa pessoa todos os dias. Não vai terminar a semana e aquela mágoa passou. Agora comece a falar dessa mágoa para alguém, você vai ver como ela vai estar muito pior no final da semana. Você pode abrir comigo no livro de Jonas? A gente vai ler um pouco sobre Jonas nessa noite. Vou deixar você achar. O Jonas é um livro do Antigo Testamento.
Nós vamos passear um pouco pelo livro de Jonas. Pode abrir no capítulo 1 mesmo, nós vamos ler os versículos 1 e 2, depois nós vamos ler os versículos 3. Amados, Jonas é um profeta que surgiu no Antigo Testamento. Eu acredito que Jonas, provavelmente, irmãos, se não é o mais, é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Até quem é de fora da igreja conhece Jonas e a história do grande peixe ou da baleia. Todo mundo na escola dominical aprende sobre Jonas e a baleia, as criancinhas vão para casa pintar desenho da baleia, e todo mundo conhece a história, mas pouca gente já leu de verdade o livro de Jonas e se interessou pela história de Jonas. Inclusive, eu era uma dessas pessoas até 1 mês e meio atrás, irmãos. Até que 1 mês e meio atrás, eu comecei a ler o livro de Jonas um domingo de manhã, era umas 6 e pouco da manhã, e eu comecei a bombardear o pastor Marcos de mensagem. Falei, cara, tu já viu isso? Tu já viu isso? Tu já viu isso? Aí depois ele acordou, aí ele falou, cara, o que aconteceu com você? Falei, cara, eu comecei a ler o livro de Jonas e eu fiquei impressionado, irmãos. Primeiro, Jonas ele é o único profeta dos menores, aliás, é o único profeta do Antigo Testamento que prega para os de fora. Todos os profetas, irmãos, eles são chamados para pregar contra o povo de Israel, ou se levantar para dar mensagens ao povo de Israel. Você tem só Jonas que se levanta para pregar para um povo de fora. Jonas é o primeiro evangelista da Bíblia, se pode assim dizer, e com resultado maravilhoso. Mas sabe, amados, como a gente conhece muito uma história, talvez a gente desconsidere essa história. Todo versículo que a gente às vezes decora e fica na nossa cabeça e não desce para o nosso coração, tem pouco efeito prático na nossa vida. Todo mundo conhece João 3,16, né? Conhece de cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente passa dificuldade, a gente fala, mas será que Deus me ama? Mas se você soubesse João 3,16, você não ia ter dúvida do amor de Deus. Então a gente só tem que tomar cuidado, irmãos, para que a Bíblia não seja apenas um conhecimento teórico, mas que ela seja uma coisa prática que você aplica na sua vida. Amém? Jesus falou assim, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se não for vida, irmãos, se torna um maravilhoso conhecimento teórico de história, que no dia a dia você tem pouco efeito prático, que não muda pouco a sua vida e a vida de quem está em volta. Então, vamos começar aqui pelo chamado de Jonas, irmãos. Jonas, o pessoal vai pôr aqui também, se você não tiver, eu estou lendo na versão NVT, que é a que está aqui. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Amado, chega a palavra de Deus até Jonas, e Deus fala para Jonas, Jonas, vá até Nínive. Nínive era a principal cidade da Síria, que era inimigo de Israel. Então, eles tinham uma fama terrível, irmãos. Os assírios tinham a fama de cortar a cabeça das pessoas, de empilhar a cabeça de todos os seus inimigos na porta das cidades, de arrancar a língua, de empalar. Eles não matavam simplesmente as pessoas, eles torturavam as pessoas. Eles eram um povo completamente cruel, ao ponto de alguns relatos históricos, irmãos, de saber que algumas cidades que a Síria cercava, as pessoas se matavam e se suicidavam entre si, para que não pudesse chegar aos assírios e matá-los. Tamanho era o medo que eles tinham de enfrentar o exército assírio. Então, de repente, vem a palavra de Deus para Jonas e fala, Jonas, se levanta, vai até a Síria, vai até Nínive, entra naquela cidade e prega para aquele povo que meu juízo está chegando até eles. O que Jonas faz, irmãos? Compra a passagem e vai para o lado completamente contrário. É mais ou menos assim, Deus vai ler para você, Dudu, vai para Belém e prega para Belém. Você pegava uma passagem para Porto Alegre. Foi isso que Jonas fez, irmãos. Ele foi o contrário da vontade de Deus. E algo muito interessante, irmãos, que a gente precisa sempre também refletir na nossa vida. Todos os dias, irmãos, Deus está nos convidando para ir para Nínive. Cabe a nós entendermos se a gente está disposto a ir para Nínive ou a gente vai se esforçar para ir para Tarsis. Você sabe, irmão, sempre que você quiser ir para Tarsis, o diabo vai promover uma passagem. Vai promover um barco, vai ter gente indo. Sempre que você receber a palavra de Deus para que você obedeça, sempre vai ter uma forma de você fugir daquilo e de uma forma, muitas vezes, que a gente justifica com fé. Quer um exemplo? Deus fala assim, irmãos, nós precisamos fazer um mutirão para limpar a igreja.
Ou, melhor ainda, irmão, a gente precisa visitar um doente. E Deus fala com você, cara, vai lá e visita um doente. Aí que você fala assim, pastor, eu estou mandando uma oferta para fulano de tal, será que você não pode ir lá visitar esse doente? Isso aí é para Tarsis. É tentar arrumar um jeito de fazer aquilo que Deus não mandou você fazer e ainda parecer algo bonito. Sabe, amados, você quer viver a vontade de Deus plenamente? Todo mundo quer. Então tem que obedecer a Deus plenamente. Sabe, irmãos, Deus não está negociando com a gente. Deus podia virar para Jonas e falar, bom, bem, vai, você não foi lá para Nínive, você está indo para Tarsis, então prega para o povo que você está indo lá para Tarsis. Não seria muito mais confortável para Jonas? Mas Deus não está muito preocupado com o nosso conforto, não, irmãos. Eu queria te dar essa notícia, que servir ao Senhor nem sempre é estar no lugar mais confortável. É só você olhar a Bíblia, irmãos. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele conta bastante desconforto da vida dele por obedecer à vontade do Senhor. Naufraguei 3 vezes, não sei quantas chibatadas. Então, assim, eu não estou te dizendo, irmãos, pintando um quadro negro para você, não, no sentido de que você vai sempre sofrer servindo ao Senhor. Mas se você sempre quiser buscar o seu conforto, eu te garanto, você não vai conseguir servir ao Senhor. Amém? Então, Jonas entra nesse navio, ele compra essa passagem, e ele começa a ir para o outro lado, irmãos. E no meio dessa viagem, começa a acontecer uma tempestade terrível em alto mar. Começa a chacoalhar o barco para um lado, o barco para o outro, e os marinheiros começam a pegar o material que tinha dentro do barco, toda a carga, e começam a jogar fora. E a tempestade não para. O que eles fazem? Eles vão lá e começam a perguntar para cada um, cara, ora pelo seu Deus, ora pelo seu Deus, ora pelo seu Deus. E a coisa também não acontece. Até que eles vão lá e encontram Jonas dormindo no porão do navio. Irmãos, o cara conseguir dormir no meio de uma tempestade é porque o cara não está nem aí para o que está acontecendo. É diferente, irmãos, do sono de Jesus durante a embarcação, que tinha confiança no pai dele. Jonas não estava nem aí, irmãos, porque Jonas não queria obedecer a Deus. Então eles vão lá e tiram a sorte, e a sorte cai em Jonas. E a gente vê isso muito acontecendo na Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento. Quando eles não sabiam muito bem o que fazer, eles tiravam a sorte para saber quem que era o culpado. Quando foram escolher o substituto de Judas, no começo de Atos, eles também fazem isso. Eles ainda não tinham o ser guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? Então você não precisa tirar sorte na sua casa, não. Agora você tem o Espírito Santo. Amém? Não se empolga com a ideia de tirar sorte, não. Eu vou para lá, eu vou para cá, Senhor. Não precisa. Agora você tem o Espírito Santo, que é uma guia muito melhor. Amém? Então eles vão e perguntam, chamam Jonas, e a sorte cai em Jonas. Eles perguntam, Jonas, cara, quem é você? Ele fala, olha, cara, eu sou hebreu, sirvo ao Deus que criou os céus e a terra e os mares, e eu estou fugindo dele. E aí, no versículo 10, os marinheiros olham para ele e falam, cara, tu é doido? Tu serve um Deus que criou o céu, terra e a mar, e está fugindo dele em mar? Você não deve ter muita coisa na cabeça, não. E aí Jonas começa a conversar com eles, os caras falam, cara, o que a gente precisa fazer para resolver o problema? Jonas falou, é simples, só vocês me matarem. Vocês me matam, o negócio acaba. No primeiro momento, amados, parece até algo muito bacana da parte de Jonas. O que Jonas não queria fazer, irmãos, era ir para Nínive. Aí ele vai e joga o sangue dele na mão dos marinheiros. Ele resolveria o problema dele e os marinheiros ainda estavam culpados. Mas os marinheiros fazem uma oração maravilhosa. Eles falam, Senhor, nos perdoe por isso, mas a gente não sabe qual é o problema desse cara, ele que resolva com o Senhor. E joga Jonas no mar. Ele que se vire, Senhor. E instantaneamente, irmãos, acaba a tempestade. Você sabe o que é o mais maravilhoso, irmãos? Que aquele povo, aquelas pessoas no navio se convertem na hora. Eles fazem um sacrifício a Deus e começam a servir ao Senhor. Irmãos, Jonas era um baita de um evangelista, irmão, mesmo quando ele não queria. Cada contato que ele tem com alguém, esse povo se converte. E aí, irmãos, chega no capítulo 2, que é uma oração maravilhosa, irmãos. A gente não vai ler o capítulo todo aqui não, porque é muito extenso. Mas eu vou ler até o versículo 5. Então, quando ele é jogado dentro do mar, Deus providencia uma tumba aquática para Jonas, né? Um grande peixe vem e engole Jonas. E a gente não precisa teorizar que peixe que era, que baleia que cabe não sei quantos... Irmãos, a Bíblia está dizendo isso, né? E ontem, conversando com o pastor Marcos, irmãos, quando a gente lê isso e vê a referência que Jesus faz, mas é tão doido que Jonas aparece várias vezes no Novo Testamento. E Jesus fala, quando o povo está pedindo um sinal, ele fala, olha, o sinal que vocês vão ter é o mesmo de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na baleia, assim acontecerá comigo. Ficarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o Jonas, ele morre, irmãos, naquela situação, mas ele faz uma oração desesperada para Deus. Ele diz o seguinte,
Versículo 1 e 2 e 3. Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas. Versículo 10. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Amados, é maravilhoso, irmãos, porque na angústia de Jonas, ele clamou a Deus, ele se arrepende, ele ora para Deus e fala, Senhor, eu te desobedeci, eu estou aqui lascado dentro da barriga do peixe, eu vou morrer, eu nunca mais vou ver o seu santo templo. E Deus, de uma forma poderosa, irmãos, ressuscita Jonas e joga Jonas na praia de novo. O que é maravilhoso, irmãos, a gente não sabe bem a localização, mas provavelmente Jonas voltou para o porto de Jope, de onde ele não devia ter saído errado. Deus coloca Jonas de novo na jornada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é especialista em dar uma segunda chance. Irmãos, Deus é especialista numa segunda chance. Tem um versículo que eu acho maravilhoso, irmãos, Hebreus 12, 12, não precisa ler não, ele diz o seguinte, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Irmãos, quem não é muito bom em segunda chance é a igreja. A igreja não é muito boa em segunda chance, não. A gente costuma ser um pouco sem paciência com quem erra, mas Deus não é assim, irmãos. Amém? A gente tem vários exemplos na Bíblia. Vamos pegar Pedro, irmãos. Pedro era um cara que fez, depois Jesus morreu, várias caneladas, voltou a pescar, Jesus vai lá e traz Pedro de volta. Sabe, amados, Jesus uma vez ele falou o seguinte, olha, eu não vim apagar o pavio que fumega e nem quebrar o caniço rachado. Irmãos, sempre há uma esperança, mas eu caí. Levanta as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e se levante de novo. Esse é o plano de Deus para nós, irmãos. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. É que mesmo que a gente caiu, irmãos, ele não vai te atalhar não, ele não vai cuspir você lá em Nínive, mas se você estiver disposto a sair de novo de Jope, de novo Deus vai te dar essa oportunidade. É tão maravilhoso, irmãos, que essa mesma cidade de Jope, ela aparece em Atos no capítulo 10. Quando Deus fala para Pedro pregar para um gentil, Cornélio, Deus aparece numa visão a Cornélio e diz o seguinte, vai até Jope, busca Pedro para que ele pregue. Eu acho que Deus gostava de falar com o gentil a partir de Jope. Amados, e Pedro tem a mesma resistência que Jonas teve. Deus tem que mandar lençol, e sobe comida, e desce comida, e aparece animal impuro, até que Pedro decide na casa de Cornélio. Ele chega na casa de Cornélio e fala, vocês sabem que eu não devia estar aqui, né? Porque vocês são um bando de pecador. O pior sermão evangelístico que existe é o de Pedro em Atos 10, né? Mas, bom, Deus deve gostar demais de vocês, já que ele me trouxe, né? Então, Pedro também é enviado. Então, Jonas, irmãos, ele escuta. Eu gosto que começa o capítulo 3. Diz o seguinte, depois disso o Senhor falou a Jonas pela segunda vez. Apronta-te, tem uma versão que diz, despoja-te e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Irmãos, qual era a mensagem de Deus para Nínive? Era simples assim, em 40 dias vai chegar o juízo. Então Jonas se apronta e vai até a cidade de Nínive, irmãos. A cidade de Nínive estava aproximadamente 800 quilômetros de distância. Longe pra caramba, irmãos. E Jonas vai até a pé. Era uma cidade fortificada, gigante, irmãos, que para poder andar pela cidade toda, demoravam-se 3 dias. 3 dias para que você pudesse andar toda a cidade. Era uma das maiores cidades que existia na região. E Jonas chega no primeiro dia, irmãos, imagina o sermão que ele está pregando. Em 40 dias vai ser destruído. O cara gritando pela praça, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Em 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas a cidade é de tal forma, amados, comovida pela pregação de Jonas, que as pessoas começam a se converter, começam a trocar suas roupas, começam a colocar roupas de saco. Aí o rei escuta o discurso de Jonas, a pregação de Jonas. O rei também troca as roupas de saco. A Bíblia diz que ele começou a se jogar cinza na cabeça, que era um sinal de humilhação. Ele sentava na rua, pegava cinza e jogava sobre a cabeça. Ou seja, era o estado de mais humilhação que poderia existir. O rei proclama um jejum entre todos os povos, irmãos, entre todos os habitantes de Nínive. Ninguém mais comia, nem os animais poderiam comer, para ver se Deus mudaria de posição. E toda uma cidade se converte.
Você sabe o que eu aprendo também com esse sermão de Jonas, irmãos? Às vezes, a gente fica com medo de pregar juízo de Deus. Achando que a pessoa vai se assustar. Não, a gente não pode falar da parte difícil do evangelho. As pessoas vão se assustar. E o dia que ela lê, ela vai sair da igreja? Irmãos, o que converte uma nação, uma pessoa, quem convence é o Espírito Santo, irmãos. É muito claro, irmãos, é muito claro. A Bíblia diz que ele vai convencer a gente do pecado, do juízo, da justiça, irmãos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai convencer alguém do pecado, irmãos. Tem uns sermãos, eu não vou lembrar o nome do autor, acho que é Jonathan Edwards, né, que pregou pecadores na mão de um... Jonathan Edwards pregou uma pregação, irmãos, chamada Pecadores na mão de um Deus irado. Procura depois na internet. Foi tamanha temor de Deus na igreja, irmãos, que as pessoas se seguravam no banco com medo de cair e ir para o inferno. E uma cidade inteira se converteu. Então, irmãos, se você precisar confrontar alguém acerca do pecado, não tenha medo, irmãos. Não precisa adorar a pílula, não. Irmão, Jesus nunca adorou a pílula. Jesus nunca ficou com uma mensagenzinha, água com açúcar para as pessoas. O evangelho é a bondade de Deus? É a bondade de Deus, irmãos. Mas o evangelho tem que ser pregado ele inteiro. Amém? Se você precisa mudar a mensagem para acomodar o ouvinte, você está pregando um evangelho errado. Amém, irmãos? O que muda alguém é um evangelho genuíno. Jesus, ele tinha muita compaixão e misericórdia dos pecadores, mas sabe como ele terminava cada encontro com o pecador? Vá e não peques mais. Ele não falava, agora vem para o clube da festa e oba-oba. Continua do jeito que você está. Não, ele falava, olha, vá e não peques mais. E é interessante, irmãos, que essa cidade inteira se converte. Aí você acha que Jonas ficou feliz, irmãos? Não, pensa bem, Deus te manda pegar uma cidade, a cidade inteira se converte, o rei se converte. Não era motivo de alegria? Jonas fica pistola com Deus, irmãos. Jonas fica bravo com Deus, irmãos. Por quê? Porque Jonas odiava os ninivitas. Jonas queria que o juízo caísse sobre o povo. Então vai comigo no capítulo 4, a gente vai ler um pouquinho mais aqui. Diz o seguinte, versículo 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. E aqui a gente entende porque Jonas entrou no barco errado, no barco para Tarsis. Essa narrativa não aparece, irmão, mas provavelmente quando Deus falou com Jonas na casa dele, Jonas vai lá para Tarsis e falou, eu vou é nada, eu não vou para Nínive não, porque eu vou chegar lá e vou pregar, aquele povo vai se arrepender, você não vai mandar juízo para ninguém não, eu vou é para o outro lado. Versículo 4, sabia que Deus continua, por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que é Deus misericordioso e compassivo, lento em se irar e cheio de amor, está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, Senhor, tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu, você acha que é certo se irar desse jeito? E é interessante, irmãos, que Jonas ele responde para Deus que ele está certo. Então, Jonas sai da cidade, ele vai até um monte, um morro, e senta para esperar para ver o que ia acontecer. Porque a palavra dele era, em 40 dias, o juízo vai cair sobre essa cidade. Então Jonas se senta na frente, na parte do morro e começa a olhar para a cidade. Vai que Deus se arrepende de novo. Ele estava querendo, vai que acontece igual Sodoma e Gomorra. Então, enquanto Jonas estava ali, Deus provê para ele, irmãos, uma planta que cresce e faz sombra para Jonas. E Jonas se alegra por aquela planta. Mas no meio da noite, vem um verme, uma lagarta, come a raiz da planta, aquela planta se seca. Quando amanhece o dia, Jonas começa a ter um sol na cabeça, Deus manda um vento do Oriente quente pra caramba, mais ou menos o que a gente estava vivendo em Goiânia 2 semanas atrás, aquela sensação de estar dentro de uma air fryer, né? Aquele vento quente que só vai fritando a gente. E Jonas levanta de novo bravo com Deus, porque a plantinha dele tinha morrido. Irmãos, olha que absurdo. Quantas vezes, amados, a gente se chateia porque bateu o carro? E passa 2 semanas chateada com Deus porque a gente bateu o carro. E a gente não consegue se chatear com nós mesmos por ver alguém indo para o inferno e não mudando de vida.
Amados, eu faço alguns cursos daquele evangelista Todd White, e acho que todo mundo já deve ter visto, um cara que tem uns dread no cabelo, sai andando na rua, pregando para todo mundo. E ele fala que o motivo que faz ele ser desse jeito e querer pregar para tantas pessoas é que até os 35 anos ele nunca tinha escutado falar de Jesus. Por mais que ele vivesse numa rua onde tinha uma igreja do lado da casa dele. E por causa disso ele se tornou viciado em drogas, quase perdeu a família, bateu na mulher, foi preso. E ele diz para ele mesmo que ele nunca mais vai permitir que alguém vá para o inferno sem ter a opção de ir para o céu. Por isso que ele tem tanto esse desejo de sair pregando o evangelho. Por isso que ele sai na porta dos lugares, anunciando, pregando, andando na rua. Né? Tem vídeos dele vindo aqui no carnaval no Brasil, pregando para todo mundo. Ele fala, cara, eu não posso permitir que alguém viva da mesma forma que eu vivi. Eu passei 35 anos andando nas trevas, porque ninguém nunca bateu no meu ombro e falou para mim sobre Jesus. Você fala, mas o cara está nos Estados Unidos, uma nação americana. Irmãos, quantas pessoas a gente conhece que não tem, às vezes, a capacidade de convidar ela para vir para a igreja? Que nunca pisou numa igreja de crente, irmãos. Eu não estou dizendo que é a igreja evangélica aqui que vai salvar ninguém, não, irmãos. Amém? Nós aprendemos com maestria hoje de manhã o que salva alguém é confessar que Jesus é Senhor da vida dela. Amém? Isso é Romanos 10, 10. Pode ficar em paz, eu não estou pregando placa aqui, não. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se a gente tem uma notícia tão boa que transformou a nossa vida, como é que a gente não quer que isso transforme a vida do outro? E Jonas está ali, irmãos, bravo com Deus. E aí Deus fala mais uma vez com Jonas. Versículo 10, no capítulo 4. Ele diz o seguinte: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter uma compaixão dessa grande cidade? Irmãos, para mim esse é o versículo-chave do capítulo todo, irmãos. Você fala assim, cara, qual é o melhor versículo do livro inteiro de Jonas? É esse. É Deus olhando para Jonas e confrontando ele, dizendo, cara, tu está com dó de uma planta, mas você está bravo comigo porque eu tive dó de um povo que não sabe a diferença. Eu gosto da versão atualizada que diz a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Sabe, amados, o grande problema quando a gente não perdoa ou não ama o nosso inimigo, é que a gente esquece que essa pessoa ela não tem a menor noção da vida que ela está levando. É muito fácil para nós, irmãos, dentro de uma igreja, com conhecimento da palavra, cheio da fé, julgar as pessoas de fora. Mas pensa, irmãos, naquela pessoa que talvez te persegue ou no trabalho, ou que te dá algum trabalho, ou que fala mal de você. Você imagina se ela soubesse para que ela foi criada, quem é Deus, quem é Jesus, o amor de Deus, ela seria dessa forma? E a gente é cheio de razões com Deus, irmãos, para estar irado, para estar revoltado. Eu pedi para os meninos preparar uma imagem, está preparado aí? Mas não precisa pôr ainda não, põe ainda não. Outro dia, irmãos, eu estava orando, e eu estava chateado com uma situação, e eu estava falando para Jesus as minhas razões de estar chateado. Sabe, Camila e eu, a gente já fez muito gabinete. Quem faz muito gabinete, você escuta bem. Essas frases aqui são bem repetitivas. Eu tenho razão, pastor. Eu queria ver você no meu lugar. Mas diante disso, você não acha que eu estou certo? Isso são frases, irmãos, que todo mundo fala. E aí eu me peguei, irmãos, falando isso para Jesus. E aí me veio uma imagem que uma vez eu vi na internet que eu achei maravilhosa. Pode pôr a imagem. Eu contando para Jesus, irmãos, a minha situação. Foi mais ou menos isso que eu senti, irmãos. Eu falando para Jesus que eu devia estar certo, porque eu não devia perdoar, porque as pessoas erraram comigo. E eu imagino Jesus nessa cena me olhando e falando, conta um pouco mais, Bruno. Deixa eu ver o seu ponto de vista. Deixa eu ver se eu consegui entender as tuas razões. Vocês imaginam você sentado na frente de Jesus, irmãos? Tomara que agora você fique com essa cena na cabeça, porque talvez se for reclamar, você vai vir ela. Você imagina você sentado para Jesus e falando, por que você tem razão de não perdoar? Por que você está certo em não amar aquele que te persegue? E Jesus ensanguentado olhando para você e falando, vai, Marcos, fala um pouco mais aí. Deixa eu entender essa sua mágoa toda aí. Sabe, amados, a gente precisa entender
que as pessoas que estão lá fora, ou as pessoas que erraram com a gente, elas não erraram porque elas quiseram, ou porque elas são um instrumento do diabo. Irmãos, Paulo deixa muito claro isso em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é com instrumento, entende? É contra potestades. A nossa luta, irmãos, é contra o diabo. Se as pessoas hoje estão sendo instrumentos do diabo, você já pensou que amanhã pode ser um instrumento de Deus? Vocês imaginam, irmão, se a igreja só odiasse o apóstolo Paulo? A gente não teria 40% da Bíblia. 60%, né, na verdade. Não teria 60% do Novo Testamento. Mas porque, irmãos, eu acho que ninguém foi mais alvo de oração da igreja do que Paulo. Eu acho que ninguém recebeu mais oração, mais declaração de fé. Pai, muito obrigado pela conversão de Saulo. Pai, muito obrigado que esse homem vai servir ao Senhor. Vocês já pensaram, irmãos, o que seria se esse homem não houvesse se convertido? Talvez atrás daquele rosto inimigo existe um irmão. Talvez ele não seja o filho do diabo. Mas é aquele político que eu discordo totalmente dele. Ei, ora por ele. Ora por ele, irmãos. Não deseja ele morto com câncer, para ver, dura coisa é cair no mão de Deus vivo, né? Como a gente gosta, né, irmãos, de declarar versículos. Aí talvez você pode estar olhando e falando assim, não, mas isso é para Jesus, né? Jesus podia fazer isso, né? Jesus estava disposto a dar outra face. Você sabe, irmãos, todas as vezes que você faz isso, de pensar que Jesus podia e eu não, primeiro, você está sendo bem antibíblico. Segundo, isso não vai te ajudar em nada. Porque você tem um espírito dele dentro de você. E certa vez eu li uma citação, eu gostaria de ler ela para você, de um homem chamado William Temple. Ele diz o seguinte: não adianta me darem uma peça como Hamlet ou o Rei Lear e me mandarem escrever algo semelhante. Shakespeare era capaz, eu não. Também não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me mandar viver igual modo. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse entrar e viver em mim, então eu seria capaz de escrever peças como as dele. E se o Espírito Santo pudesse entrar e habitar em mim, então eu serei capaz de viver a vida como Jesus viveu. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O apóstolo João diz, assim como ele é, eu sou nesse mundo. Sabe, amados, a gente não pode... talvez, irmãos, o que mais me incomodou em Jonas, eu já queria chamar o grupo de louvor, foi que ao ler Jonas, eu vi muito mais de Jonas em mim do que eu queria ver. Talvez eu mandei tantas mensagens para o pastor Marcos, depois apaguei todas elas, porque eu comecei a ser confrontado e vi tanto Jonas dentro de mim, que eu falei, cara, alguém precisa ter Jonas também, não pode ser só eu. Eu preciso entender se isso é só comigo. Mas ao terminar de ler aquele livro, eu falei, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque talvez eu estou andando por aí com tão pouca misericórdia com as pessoas. Talvez, Pai, diante do Senhor, o meu pecado, eu apresento ele como tão pouco. Mas eu tenho um peso tão grande sobre a vida das pessoas que erram comigo. Talvez, Pai, as pessoas estão agindo como estão agindo comigo, porque elas não têm a menor noção quem é o Senhor. E provavelmente foi a mim que o Senhor escolheu para mostrar quem o Senhor é. E se eu continuar agindo dessa forma, vai ser difícil essas pessoas conhecerem o Senhor. Porque, afinal de contas, eu sou crente, cristão. Posto no Instagram que eu estou domingo na igreja. No mínimo que as pessoas esperam, irmãos, é que eu ande em amor. Amém? Você pode se colocar em pé? Pode repetir a última música, Lucas? Que a gente adorasse um pouco ao Senhor. Você levantasse mesmo um clamor a Deus, descobrisse o Jonas dentro de você e afogasse ele de vez, irmãos, sem que ele voltasse para a praia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos.
Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou